Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Função exponencial. A definição de função exponencial é isso aqui. Toda função do tipo f de x igual a elevado a x. Só que esse a aqui ele não pode ser zero, tá? Então aqui, exemplos de função exponencial, lembrando que quando se fala em função, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então aqui eu posso representar uma função sendo y igual a 3 elevado a x, pode ser y igual a 4 elevado a x mais 1, tá? Que pode aparecer isso aqui, porque o que caracteriza uma função exponencial é ter uma potência onde o expoente é uma incógnita, é uma variável, é o x, no caso aqui em geral. Posso ter, por exemplo, aqui essa outra função y igual a 2 elevado a x mais 1 menos 4. Então, isso aqui são exemplos de função exponencial. Tá? Como é que funciona aqui o gráfico de uma função? Ele funciona dessa maneira bem aqui. Eu tenho o gráfico da função aqui. Tá? E aí, se eu pegar essa função aqui, que é a função f de x igual a elevado a x, o que é que vai acontecer aqui? Então, toda vez que o a for positivo, né, for maior que zero, o gráfico ele vai se comportar dessa maneira bem aqui. Ó. Tá? E vai ser um gráfico crescente. Tá? Aqui ele é um gráfico crescente. Então, observe que se eu pegar o x igual a zero, que vai ficar elevado a zero, que é igual a 1. Então, o gráfico ele vai passar pela imagem, né, pelo x, pelo y igual a 1. Agora, observe o seguinte. Se eu tenho essa função aqui, e o a for menor que zero, ou seja, aliás, não é nem menor que zero, se o a ele for um número maior que zero e menor que 1, ou seja, todo número que é maior que zero e menor que 1, ele é uma fração, onde o numerador ele é menor que o denominador. Então, quando isso acontecer, o gráfico vai funcionar dessa maneira bem aqui, assim. Ó. Ele vai ser um gráfico decrescente. Então, aqui, essa linha azul representa o gráfico decrescente e a linha preta representa o gráfico crescente. Questão número 2 que caiu na UEPA. Dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente revelam que em Belém existe atualmente 240 praças. Tá? Atualmente. Quando se fala em atualmente, a gente sempre leva em consideração o tempo igual a zero. Então, por que atualmente? Hoje está começando hoje uma pesquisa. Então, meu tempo é igual a zero. Tá? A intenção da prefeitura é aumentar o número de praças de acordo com o número de habitantes. Considere que f de t igual a 240 vezes 12 elevado a t é a função que representa a evolução da quantidade de praças por ano, onde t representa o número de anos decorridos. Desse modo, Belém terá 960 praças em quantos anos? Bom, o que acontece aqui? Na questão, se você observar, essa função aqui ela é o seguinte. f de x, observe que f de x está aqui. Representa a quantidade de praças. Está aqui, ó. f de x representa a quantidade de praças. Então, f de x é quantidade de praças. E por ano, onde t representa o número de anos decorrido. Ó. Então, t é o tempo. T é o tempo em anos. Aí vem a pergunta. Desse modo, Belém terá 960 praças, ou seja, quando o f de x, a quantidade de praças, for de 960. Em quanto tempo, né, isso vai acontecer? Qual é o valor de t? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar a função f de x igual a 240 vezes 2 elevado a t. 2 elevado a t. Então, aqui, 960
igual a 240 vezes 2 elevado a t. O que acontece aqui? Aqui gerou uma equação exponencial. Por que equação exponencial? Porque a variável é t, tá? Ele está como expoente, então aqui gerou uma equação exponencial. Então, observe que a base, né? Aqui é a potência, que é 2 elevado a t, a variável está na potência. Eu tenho que isolar essa base. Então, para que eu possa isolar essa base, eu tenho que pegar esse 240 e passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando o 2 elevado a t. Então, fica aqui 960 dividido por 240 é igual a 2 elevado a t. Bom, o que é que vai acontecer aqui? De cara, eu posso cortar um zero de cima com zero de baixo. Então, sobrou aqui 96 igual a 24. 96 sobre 24, e isso aqui é igual a 2 elevado a t. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Agora, observe que aqui eu tenho 96 sobre 24 igual a 2 elevado a t. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil. Eu vou girar todo mundo. Ao girar todo mundo, eu não mudo o sinal. Tudo isso, tá? Tudo isso aqui, olha, vem para cá e tudo aquilo ali vai para o outro lado e eu não vou inverter o sinal. Vai ficar aqui 96 sobre 24, tá? O que vai acontecer aqui? Gente, eu vou ter que simplificar. Agora pensa comigo aqui o seguinte. Se você tem aqui uma fração, tá? Você tem aqui uma fração. E aqui é uma equação exponencial e a base é 2. Divide logo para ver se vai dar 2 aqui. E se vai aparecer base 2. Então, se você pegar aqui 96 e dividir por 24, vai dar 4. Tanto é que 24 vezes 4 vai dar 16 sobre 1. 8 mais 1, 9. Vai dar 96. Então, aqui apareceu 4, já está um meio caminho andado. Por quê? 4 posso colocar na base 2, que é 2 elevado a 2. Bases iguais, eu posso cancelar, então t é igual a 2. Ou seja, após 2 anos é que eu vou ter 960 bases. A alternativa A é a alternativa correta. Nessa questão está assim, ó, a partir do tempo, a partir de determinado instante, o que é instante? Tá? Esse instante aqui sempre está relacionado à palavra tempo, que determinou instante zero, ou seja, t igual a zero. Então tá assim, um biólogo começou a estudar o crescimento de duas populações A e B de cupins. Após o estudo, o cientista concluiu que em t meses, olha só, o tempo aqui já é em meses, porque t é o tempo, os números f de t e g de t de indivíduos de A e B, respectivamente. O que significa dizer respectivamente? Que nesse caso aqui, a população A representa a f de t e a população B representa o g de t. Eram dados por, tá aqui, ó, eram dados por f de t igual a 300 vezes 2 elevado a t menos 1, mais 900, e g de t, são funções diferentes, igual a 70 vezes 2 elevado a t mais 2, menos 140. Aí vem minha pergunta bem aqui, ó. Qual era o número de indivíduos de cada população no início do estudo? Pessoal, pensa comigo. Quando se fala em no início, tá? No início era quando o tempo t era igual a zero. Então, primeiramente, eu vou saber a população A. Então, olha só, já que é respectivamente, a população A é essa função aqui, ó. f de t igual a 300 vezes 2 elevado a menos t menos 1. Tá? Essa aqui é a função. Primeiramente, eu vou saber aqui a população. Tá? Lembrando que f de t é a população. Tá? E eu tenho que saber a população quando t for zero, porque quando se fala em estudo inicial, o tempo ele é zero. Então, o que acontece? Aonde tiver t, eu coloco zero. Então, fica 300 vezes 2 elevado. Então, observe que aqui é o t. Então, vai ficar 0
menos 1 mais 900. Então, observe aqui que no lugar do t ficou 0 menos 1. Cuidado com a matemática básica, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiramente, resolver isso aqui que está no expoente, tá? Eu não posso resolver aqui. Primeiro, resolve potência e raiz, multiplicação e divisão, por último, soma e subtração. Porém, observe que aqui no expoente tem uma operação para resolver. Então, eu vou primeiro lá na operação. Então, o que eu tenho aqui? 0 menos 1 é igual a menos 1. Repito o restante. Agora, onde é que eu vou ter que responder? Primeiro, responde a potência. Bom, mas observe o seguinte. A potência aqui é 2 elevado a menos 1. Então, eu vou usar a propriedade de potência aqui. Quando você tem uma potência de expoente negativo e elevado a 1 negativo, né? Nesse caso aqui, ele é 2 elevado a menos 1. O que eu vou fazer aqui? Eu só faço inverter a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, substitui aqui. 300 vezes 1 sobre 2 mais 900. Ainda, observe que aqui é uma multiplicação. Tá? Eu posso colocar muito bem 1 aqui embaixo do 300 e vou multiplicar bem aqui. Ó. 300 vezes 1, 300. Vou colocar aqui do lado, que não vai dar espaço. Então aqui, f de 0. Professor, e essa de inverter a base quando tem um expoente negativo só funciona... Ah, tá, porque sempre tem um embaixo, né? Do número. Aí... Ah, tá. F de x, nesse caso x aqui é 0, né? F de t igual a 0 é igual. 300 vezes 1, 300. E 1 vezes 2 vai dar 2, somado com 900. Então, observe que 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 mais 900, f de 0 é igual a 1050. Ou seja, no início, que é o tempo t igual a 0, no início, eu vou ter uma população de 1050... Cadê? População de 1050 cupins, que é a população de cupins, que é a população A. Agora aqui nós vamos calcular a população B, que é o cupim B. Então observe que aqui a função que representa a população B é essa aqui, g de t igual a 70 vezes 2 elevado a t mais 2 menos 140. Então, se quer saber a população no início do estudo, é você chamar aqui o tempo t de 0. Tá? Que nem eu fiz aqui também, ó, t igual a 0. Então, já que t é 0, no lugar de t eu coloco 0. Então, a população, quando o tempo for igual a 0, ele é igual a 70 vezes 2 elevado a t, só que o t aqui é 0. 0 mais 2 fica aqui em cima, menos 140. Vamos lá para a nossa matemática básica. Primeiro, eu vou ter que resolver aqui, aqui na potência. Então, 0 mais 2 é 2. E aqui ficou dessa maneira. Como é que vai acontecer aqui? Agora eu tenho potência, multiplicação e subtração. Primeiro resolve a potência. Então, a população G no início é igual a 70 vezes 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, 4. Menos 140. Bom, aqui eu multiplico, 70 vezes 4 vai dar 280, menos 140. Então, a população G no início do experimento vai dar o quê? 280 menos 140 é igual a 140 cupins. Então, a população B de cupins no início do experimento é igual a 140. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população P, então aqui já fala que P representa a população de quem? De determinada bactéria. Cresce segundo a expressão P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas. Então aqui já te dou todas as informações. A informação é que P, em função de T, representa a população de bactérias e T representa o tempo, tá? O tempo, só que esse tempo ele é em horas. Então aqui, para atingir uma população de 400 bactérias, ou seja, para que
a população P de T seja de 400 bactérias, o tempo necessário é em quantas horas? Ou seja, qual é o valor de T? Então, com essa informação aqui, com essa pergunta, eu vou resolver a minha questão. Então, aqui a população P de T representa 25 vezes 2 elevado a T. Então, essa população aqui, gente, é de 400. Tá? Então, com isso, eu vou descobrir qual é o valor de T. O que eu tenho que fazer aqui? Observe que agora aqui gerou uma equação exponencial, porque a variável está no expoente, então eu vou ter que isolar essa base. Como é que eu faço isso? Pego o 25, passo para o outro lado, dividindo. Divide, tá? Divide logo aqui. 400 dividido por 25 vai dar 16. Então, 16 é 2 elevado a T. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu posso afirmar que 2 elevado a T ele é igual a 16. E 16 eu coloco ali na base 2, que é 12 elevado à quarta potência. Então, eu posso cancelar 2 com 2. Então, T aqui é igual a 4, que 4 anos é a minha alternativa A, a alternativa correta. A função n de T igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2T. Tá, cuidado, a função é essa linha aqui. Indica o número de bactérias existentes no recipiente em que T é o número de horas decorridas. Então, na questão, ó, quando você fala assim a função, ela representa, se você observar aqui, ó, a função, que é essa aqui, indica o número de bactérias. Quem é que indica o número de bactérias? É essa função bem aqui. Então, nessa função bem aqui, bactérias está sendo representado por N. Então, o número de bactérias é em função do tempo T, onde esse tempo é o número decorrente, né? Em que T ele é o número de horas decorridas. Então, aqui eu posso logo separar aqui N de T. Ele é o número de bactérias, tá? E aqui o tempo, ele é o tempo, T ele é o tempo em horas. Então, no item A está assim. Quantas bactérias haverá no recipiente 10 horas após o início? Então, ele quer saber o número de bactérias. Então, no item A, está assim. No item A, ele quer saber quanto é o valor de N de T quando o tempo for 10 horas. Então, aqui a função é N de T igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2T. Então, observe que no lugar do T, eu coloco o 10. Quer saber o número quando o T for 10. Então, fica assim, ó, 1000 vezes 12 elevado a 0,2 vezes T, que o T vale 10. Então, aqui ó, eu vou ter que fazer aquela multiplicação de números. Então, aqui fica 1000 vezes 2. Então, observe que aqui ó, eu vou ter que multiplicar. 0,2 vezes 10 vai dar 2. Então, aqui ficou 2 elevado ao quadrado. Então, se você pegar aqui 2 elevado ao quadrado, dá 4. Então, o número de bactérias após 10 horas é 1000 vezes 4, que é igual a 4.000 bactérias. Então, essa aqui é a minha resposta do item A. No item B, está assim. Em quanto tempo, olha só, já é uma pergunta. Em quanto tempo, ou seja, qual é o valor de T, após o início do experimento haverá 64.000 bactérias. Só que você observar, bactérias é o N de T. Ou seja, em quanto tempo, qual é o valor de T? N de T vai ser de 64.000 bactérias. Então, aqui você vai pegar a função, que é N de T, igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2T. Substituindo o valor de N de T, eu vou ter aqui, ó, o número de bactérias tem que ser 64.000. Para que seja 64.000, eu vou ter que calcular o valor de T.
Então, o que, que vai acontecer aqui? Aqui é 0,2t. Então, observe que aqui eu vou ter a minha base que se encontra variável. Eu vou ter que isolar ela. Para poder isolar, vou ter que pegar esse 1000 e passar para o outro lado, dividindo. Então, fica 64.000 dividido por 1000. Igual a 2 elevado a 0,2t. Então, já isolei a base que se encontra variável, então vou resolver aqui. 3 zero de cima corta com 3 zero de baixo. Então, sobrou 64 dividido por 1, que vai dar o próprio 64. Então, aqui vai ficar igual a 2 elevado a 0,2t. O que acontece aqui? Se você pegar o 64 e fatorar, você vai encontrar 2 elevado à sexta potência. As bases são iguais, eu posso cancelar e vou igualar os expoentes. Então, aqui vai ficar 6 igual a 0,2t. O que é que vai acontecer? Vou passar para cá. Eu vou girar todo mundo, tá? Se eu tenho aqui 6 igual a 0,2t, eu posso afirmar que 0,2t é igual a 6. Então, aqui eu vou pegar esse 0,2, que é o número decimal, vou transformar ele para fração. Então, aqui como é que eu faço? Eu repito o número sem a vírgula, que 0,2 é a mesma coisa que 2, e divido por 10, porque eu tenho uma casa decimal, tem que ter um zero. Então, ficou aqui t igual a 6. Bom, eu poderia muito bem simplificar aqui, poderia. Mas eu vou fazer o seguinte. Esse 10 que está dividido passa para o outro lado multiplicando. Então, 10 vezes 6 é igual a 60. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, aqui, olha, após 30 horas aqui, nós vamos ter 64.000 bactérias. Mensalmente, a produção em toneladas de certa indústria é dada pela expressão y igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x, na qual x é o número de meses contado a partir de certa data. Após 10 meses, ou seja, se é após 10 meses, o t aqui é 10. Qual será a produção em toneladas atingida? Então, aqui, se você observar a nossa interpretação de texto, mensalmente a produção, olha, produção em toneladas de certa indústria é dado pela essa expressão bem aqui. Então, observe que nessa expressão você tem duas variáveis, que é a variável y e a variável x. Só que aqui ele já fala que x representa o número de meses, que é justamente nosso tempo. Então, quem é esse y? Esse y ele é justamente o valor da produção. Está aqui. Então, aqui nessa questão, eu posso afirmar que y representa a produção e x representa o tempo, né? Representa os meses. Representa o mês. Então, aqui vem a pergunta. Após 10 meses, ou seja, após y igual a 10 meses, qual é o valor da produção em toneladas? Ou seja, que é o valor de y. Então, observe que a produção aqui na questão, ele pergunta a produção em toneladas, e na questão ele já fala que a produção é em toneladas. Então, aqui você não precisa transformar ninguém, tá? Então, o que eu tenho aqui? Y igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,5x. Então, observe que essa questão aqui, essa função aqui foi dada na questão. Tá? Então, eu tenho que saber qual é o valor de y quando x for 10. Então, no lugar do x, eu coloco o 10. Então, fica 0,05 negativo vezes 10. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, primeiramente,
multiplicar aqui nos expoentes. Bora fazer bem devagar aqui. Então, primeiramente, eu já sei que o meu primeiro passo aqui é resolver dentro do expoente, lá em cima do expoente. Então, eu já sei que aqui vai dar negativo, porque multiplicação de dois números de sinais diferentes dá negativo. Quem seria 0,05 vezes 10? 0,05 ele é um número decimal. Então, vou transformar ele para fração decimal. Então, como é que eu faço isso? Eu repito o número sem a vírgula. Ao repetir o número sem a vírgula, ficou 0,05, que é a mesma coisa que 5. Observe que após a vírgula eu tenho duas casas decimais. Se após a vírgula eu tenho duas casas decimais, o que é que eu vou ter que fazer? Eu coloco um aqui na frente e coloco 2 zeros, porque tem duas casas decimais. Então ficou assim, ó, vezes 10. Então você pode multiplicar aqui naturalmente, tá? Ou então você pode seguir o seguinte. Como aqui é multiplicação de fração, galera, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então sobrou aqui, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. E aqui embaixo sobrou apenas o 10. E ainda, você pode pegar esse 5 sobre 10 e fazer uma simplificação. Lembrando que a simplificação é você pegar o número de cima e o número de baixo e dividir pelo mesmo número, que nesse caso aqui ele é o 5. Então 5 dividido por 5 vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Então minha resposta bem aqui, olha, 0,05 vezes 10, ele vai dar 1 sobre 2. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai dar 1 sobre 2. O que é que vai acontecer aqui? Observe que aqui eu tenho que agora resolver a minha potência. Tá? Quem colocou aqui 0 já errou a questão. Então tem que resolver primeiro a potência. Tem que lembrar que você primeiro responde potência e raiz, depois de multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Essa potência, como é que eu vou resolver ela? Qual é a propriedade que eu vou resolver? Então, observe que nessa potência o expoente ele é negativo. Então, tem que lembrar daquela famosa propriedade de potência. Você tem o A elevado a menos N, você tem expoente de... Você tem aqui uma potência de expoente fracionário, você inverte a base, tá? Que o inverso aqui de A é 1 sobre A, e esse N vai mudar o sinal, fica positivo. É o que vai acontecer bem aqui. Então, olha só aqui. Então, para eu poder resolver isso aqui, eu vou ter que inverter a base primeiramente. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Aí eu vou mudar o sinal do expoente. Então, ficou aqui 1 sobre 2. Tá? Então, ficou aqui embaixo 4 elevado a 1 sobre 2. Qual é a próxima potência? Qual é a próxima propriedade de potência que eu vou resolver? Então, observe o seguinte. Se você for resolver uma questão e se deparar que tem uma potência onde o expoente é uma fração, toda vez que você tiver uma potência que o expoente é uma fração, você transforma uma potência, você transforma em uma radiciação. Então, assim, ó. Então, se eu tenho aqui a raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui é uma radiciação, eu posso transformar numa potência de expoente fracionária. Como é que eu faço isso? Repito a base que é A e transformo em uma fração. Quem está na sombra vai lá para o Sol, quem está na Sol vem aqui para a sombra. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui embaixo somente, eu vou aplicar a volta dessa propriedade. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 100 menos 100 vezes, aqui embaixo está 1. Então, para eu aplicar, eu já sei que vai transformar em uma radiciação. Eu já sei que a potência aqui, a base é 4. Então, observe que quem está aqui no Sol é o 1. Ele vem aqui para a sombra. E quem está na sombra é o 2, vem aqui para o Sol. Então, aqui, raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 4 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Agora ficou até mais fácil meu cálculo. Por quê? Preste bem atenção. Aqui embaixo, eu resolvo. Raiz quadrada de 4 é 2.
Então, sobrou aqui, olha, 100 menos 100. Preste bem atenção aqui. Eu posso muito bem pegar aqui, olha, como aqui é multiplicação, 100 vezes 1 vai dar 100. E aqui embaixo do 100, não esquece que tem 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Então aqui fica 100 sobre 2. 100 dividido por 2 é 50. E 50 menos 50 é igual a 50. Então aqui a minha resposta é a alternativa E.